Passamos a apresentar o programa A Palavra do Pastor, com Dom Juarez de Losto Seco. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu querido irmão e irmã, ouvinte do programa A Palavra do Pastor. É uma alegria poder chegar a você neste dia em que celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Hoje ouviremos e meditaremos o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 1 a 4, capítulo 4, versículos de 14 a 21. Acompanhe conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo reúne o prólogo de Lucas e o programa de Jesus na sinagoga de Nazaré. Lucas dedicou seu Evangelho ao excelentíssimo Teófilo, nome que significa amigo de Deus. O que ele vai contar ao longo do texto, que se prolonga nos Atos dos Apóstolos, não é fruto de especulação. À semelhança dos autores gregos daquele tempo, ele quer demonstrar a solidez e credibilidade do que está para apresentar. Fez um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, a fim de escrever uma narração bem coordenada. Lucas pesquisou as tradições existentes, transmitidas por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Em base a isso, podemos afirmar que o Evangelho é a síntese da catequese da Igreja primitiva. Para o evangelista, o surgimento de Jesus é um fato histórico que pode ser constatado a partir de testemunhas oculares que transmitiram essa experiência e a partir da primeira catequese sobre Jesus. Ter fé no Evangelho é crer e aderir à irrupção de Deus na história da humanidade. Nesse sentido, todos nós somos Teófilo, destinatários dessa mensagem.
Os versículos 14 e 15 do capítulo 4 são uma síntese da atividade de Jesus. O Lucas o situa na Galileia, terra dos excluídos. Jesus se movimenta no meio do povo, participando da vida dessa gente, suscitando esperança e vida nova. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. A força do Espírito conduziu Jesus para o meio do povo, e esse detalhe é importante no Evangelho de Lucas. De fato, nos primeiros 4 capítulos do Evangelho, detecta-se a intensa presença e ação do Espírito Santo, culminando em Jesus, que se sente investido e ungido pelo Espírito. O Espírito Santo, no Evangelho de Lucas, toma posse de João Batista quando este está ainda no seio de sua mãe. Toma posse de Maria, que engravida e se torna a mãe de Jesus. Toma posse de Isabel, que proclama Maria bem-aventurada, por ter acreditado na palavra do Senhor. Toma posse de Zacarias, pai de João Batista, que anuncia a chegada da libertação. Toma posse de Simeão, que experimenta a salvação ao receber Jesus em braços abertos. É ele quem move a profetisa Ana. João Batista, em sua pregação, anuncia que Jesus irá batizar com o Espírito Santo. Ao ser batizado no Jordão, Jesus é investido da plenitude do Espírito. Por ele, deixa-se conduzir pelo deserto, onde vence as tentações, e finalmente é conduzido a Galileia. Há, portanto, um verdadeiro Pentecostes no início do Evangelho de Lucas, culminando no programa de Jesus, na sinagoga de Nazaré. Depois disso, o evangelista quase não fala mais do Espírito, pois esse age em Jesus. Participando da vida de seu povo, Jesus se encontra na sinagoga, abrindo o livro do profeta Isaías. Buscou um trecho que sintetiza seu programa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou para unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. O programa de Jesus beneficia diretamente os pobres. Quem são eles? Eles são os analvim, isto é, os que vivem à margem da sociedade e à mercê dos poderosos, sem forças ou condições de resistir-lhes. Sem protetor, é presa fácil das mentiras e violência dos grandes. Jesus é o aliado dos pobres, é seu libertador. Nisso consiste a boa nova por ele anunciada. De fato, ao longo do Evangelho de Lucas, vemos que Jesus se posiciona sempre a favor dos empobrecidos e marginalizados, mostrando onde está a raiz da discriminação. Encontrando os ricos, exige-lhes um programa de vida que se pareça com o dele, pois para Deus as riquezas não contam. A boa notícia consiste na libertação dos marginalizados, presos soltos, cegos enxergando, oprimidos libertados, doentes curados. Jesus veio para proclamar o ano da graça do Senhor. Em Israel, ao ser proclamado o ano da graça, todos os que tinham dívidas recebiam indulto. As terras hipotecadas ou roubadas eram devolvidas, e todo o povo começava vida nova, porque a partilha dos bens voltava a regular as relações sociais. O programa de Jesus prevê não só a libertação, mas a sua plena reintegração à sociedade, com a recuperação plena de tudo aquilo do qual foram perdidos. Essa é a evangelização, a boa nova de Jesus. Não consiste em palavras, doutrinação, conceitos, dogmas, documentos, mas numa prática que leve as pessoas à posse da vida plena. Então, por que ainda há tantas pessoas que não têm vida, não têm condições de vida?
Jesus achou a passagem de Isaías que inspirou o seu programa. E depois de lê-la, proclamou: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele atualiza para nós o sentido das Escrituras, ou se quisermos, com sua prática de vida, é o ponto de referência para todos que se aproximam da Palavra de Deus. Com que olhos lemos a Bíblia? Com qual objetivo usamos a Palavra de Deus? A Bíblia é um grande programa que se concretiza hoje na nossa história. Ela nos remete hoje ao nosso povo, iluminando nossa caminhada, pois o programa de Jesus é também o nosso. Todavia, não conseguiremos tornar nosso esse programa se abrirmos mão das utopias. Portanto, meus irmãos e irmãs, o quanto que temos de seguir Jesus mais de perto, ouvindo sua palavra, meditando seus ensinamentos, para que nós possamos ajudar a construir o reino de Deus, reino da justiça, da paz, do amor e da concórdia, ajudando as pessoas menos desfavorecidas a enxergarem o caminho de luz e de vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. Apresentamos o programa A Palavra do Pastor, com Dom Juarez de Losto Seco.